E aí, você tá bem? Eu também. No último episódio, nós temos visto que, além de tudo que foi criado ter um propósito, também tudo que tem propósito foi criado. E se não foi criado, ou seja, se é eterno, como Deus é, então não tem propósito também. Logo, se não tem propósito, aquilo pode fazer o que quiser. E vemos que isso se aplica exatamente, perfeitamente a Deus, mas não se aplica de forma alguma a nenhum de nós. Mas, se esse Deus de fato existe, como nós podemos saber se esse é um Deus bondoso? E como nós podemos saber se ele é realmente um Deus amoroso? Como nós podemos saber se esse Deus é um Deus digno de adoração? Se ele realmente quer o nosso bem? Bem, quando nós analisamos a criação de alguém, nós podemos perceber um pouco da personalidade de quem criou. Se alguém, por exemplo, cria um livro e nesse livro há muitas informações que vão fazer bem para alguém que ler esse livro, se de alguma forma alguém cria uma ferramenta para que por meio dessa ferramenta isso possa facilitar o serviço de alguém, logo essa pessoa tem uma mentalidade para algo bom. E nós podemos conhecer um pouco mais da personalidade dessa pessoa. Talvez não completamente, mas nós podemos ter ideia de que se essa pessoa ela pensa em coisas boas ou em coisas más, porque pessoas boas pensam coisas boas e fazem coisas boas. Pessoas más pensam em coisas más e fazem coisas más. Se nós pensamos, por exemplo, nos campos de concentração de Hitler e olhamos para aquelas criações de tortura que ele tinha, isso vai nos falar muito da personalidade que tinha esse homem. E analisando a criação de alguém, nós podemos perceber um pouco da personalidade de quem criou. E quando nós analisamos a criação de Deus, o que nós vemos? Será que nós vemos boas coisas ou más coisas? Quando nós olhamos para a água que serve para nos saciar a sede, que serve para que nós possamos usar, por exemplo, para nos lavar, para usar em nossa casa, para tantas outras coisas, para regar uma plantação. Será que é uma criação má ou uma criação boa? Quando nós olhamos para o oxigênio que nós precisamos para respirar, quando nós olhamos para o homem e uma mulher, os quais podem encontrar um no outro uma forma de se alegrarem, tanto em relações físicas quanto emocionais. Quando nós olhamos para tudo que foi criado, será que nós conseguimos enxergar a personalidade de Deus? Quando essas coisas, quando Ele nos dá árvores para que nós possamos nos alimentar, o que nós pensamos de um Deus que cria estas coisas? Certamente este é um Deus bondoso, um Deus que deseja o nosso bem, que deseja nos alimentar, que deseja o nosso bem. Mas talvez você me pergunta, mas se Deus é um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, se Ele é esse Deus perfeito que diz ser, então por que existe tanta maldade no mundo? Por que existem algumas coisas que acontecem que nós simplesmente parece que não conseguimos entender? E tantas atrocidades, tantas maluquices que acontecem no mundo. E nós pensamos, se Deus existe, Ele tinha que dar um jeito nisso. Só que o que nós esquecemos é que Deus ele é um perfeito cavalheiro. E Deus ele simplesmente é um perfeito respeitador. E você precisa entender que se você escolher uma vida sem Deus, Ele não vai te obrigar
a ter Ele perto de você. E se você encontra com outra pessoa que também não quer ter Deus em sua vida, temos duas pessoas e nenhuma delas quer a interferência de Deus. E se você não quer a interferência de Deus, se você não quer que Deus se meta na sua vida, essa pessoa que também não quer que Deus se meta na sua vida, ele vai fazer o que bem quiser, mas ele vai fazer o que bem quiser com quem não quer a proteção dele, em quem não quer de nenhuma maneira a interferência dele. E quem escolhe viver longe de Deus, Deus ele simplesmente respeita, mas você vai se encontrar com pessoas que simplesmente excluíram também Deus de suas vidas, e são pessoas más. E essas pessoas vão fazer maldades umas com as outras. E isso não pode ser imputado e colocado na conta de Deus. Você escolheu isso. Deus ele protege os seus filhos. E Deus ele permite que algumas coisas também aconteçam com os seus próprios filhos, porém sempre, como a própria Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que escolhem deixar Deus de lado, ou Deus longe de si mesmo, infelizmente vão colher o fruto de uma vida sem Deus, em um mundo onde existem mais pessoas que não querem Deus e que vão fazer atitudes que também não têm Deus. Isso vai causar um caos com aquelas pessoas que escolheram viver desta forma. Mas você me diz, mas não, existem as crianças que nascem talvez defeituosas, as crianças que talvez morrem. A Bíblia nos fala sobre as crianças. Deixai vir a mim as crianças. Dos tais, ou das tais, é o reino dos céus. A criança que partir deste mundo, ela se encontrará com o perfeito Deus Todo-Poderoso. E essa criança será tão feliz que se eu e você talvez víssemos, ficaríamos com inveja. Mas e aquelas que porventura não vão partir e não vão estar com Deus? E aquelas que vão crescer? Deus pode as usar. Deus pode mostrar que mesmo defeituosas, mesmo tendo algum defeito físico, essas pessoas podem ser felizes porque encontraram o próprio Deus. E Deus pode mostrar o quanto nós somos muitas vezes miseráveis. E usando talvez pessoas com essas deficiências, que talvez são muito mais felizes do que nós, porque tem Deus no coração, nós deveríamos nos envergonhar, e essas pessoas estão fazendo um trabalho para Deus. E você diz, mas que trabalho é esse? Um trabalho que eles vão receber muito galardão, muita recompensa. E aqueles que estão assim, mas não escolheram a Deus? Bem, essas pessoas vão ter o exemplo dessas outras, que mesmo nascendo igual, elas escolheram e são felizes e estão esperando uma ressurreição, onde serão ainda 1000 vezes mais felizes. Mais felizes do que isso. A maldade acontece no mundo por causa de pessoas que escolhem viver sem Deus. E a maldade que Deus permite que chegue até seus filhos, ainda assim, de alguma forma vai servir para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você não entenda isso. Mesmo que você não saiba disso na hora, mesmo que os seus olhos não podem enxergar ou a sua mente não entenda na hora. Mas de fato, Deus é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. E Ele pode ter participação na sua vida, se, e apenas se, você quiser e deixar. Você quer excluir Deus? Não dá para excluir só um pouquinho. Você exclui tudo.
Você quer ter Deus, não dá para ficar só com um pouquinho de Deus. Você tem que ter tudo. E em falar nisso, qual é a sua escolha? Você quer excluir Deus por completo? Ou quer ficar com Deus por completo? Bem, eu te aconselho a ficar com Deus por completo.